Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Como é horrível ver um filho comer e perguntar: tem mais? Essa palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Esse é um dos trechos do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, lido pela escritora e jornalista da Assembleia de Minas, Cláudia Gabriel. Carolina voltou a ser lembrada em muitas reportagens, artigos e pronunciamentos políticos sobre a fome, porque a situação de brasileiros sem ter o que comer voltou a impressionar o país em pleno 2021, em meio a outros traumas e crises trazidos pela pandemia de Covid-19. O livro da mineira de Sacramento, que passou fome numa favela de São Paulo, foi publicado em 1960, mas poderia ter sido escrito no Brasil de 2021. Basta acompanhar o noticiário. Teve um flagrante feito recentemente na cidade de Fortaleza. Pessoas em situação de vulnerabilidade esperando um caminhão de lixo para coletar restos de alimentos. Agora você vai ver uma imagem triste que vem de Cuiabá. São os moradores à espera de ossos de carne para matar a fome. Aqueles que antes doavam ossos passaram a vendê-los. Quem já comercializava aumentou o preço do produto, diferenciando valores do osso de primeira e do osso de segunda. Qualquer semelhança com o que Carolina denunciou em 1960 não é mera coincidência. Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e seu ajudante jogam umas latas. É linguiça enlatada. Penso, é assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais. E quando apodrecem, jogam fora para os corvos e os infelizes favelados. O Brasil chegou a 2021 com mais de 19 milhões de pessoas com fome, segundo o levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. São 9 milhões a mais do que em 2018. Mas o problema é muito maior quando se leva em conta o quadro de insegurança alimentar, ou seja, quem não tem acesso pleno aos alimentos. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Agostinho Patrus, alertou para isso durante o lançamento da campanha Natal Sem Fome, que contou com a parceria do Poder Legislativo Mineiro em 2021. Ele também lembrou da obra de Carolina. O maior espetáculo do pobre da atualidade é comer. A atualidade da frase de Carolina Maria de Jesus encontra eco em recente pesquisa da UFMG, feita em parceria com a Universidade Livre de Berlim, e revela um cenário alarmante. 59,4% dos lares brasileiros sofrem com a insegurança alimentar. Isso significa, amigas, amigos, que a cada 10 brasileiras e brasileiros, 6 passam fome ou se alimentam precariamente em nosso país. Essa preocupação com a fome e a desigualdade social aumentou no Parlamento Mineiro durante a pandemia e, por isso, um dos principais projetos de assistência social aprovados pelos deputados em Minas é o Força Família, um auxílio de R$600 para famílias de extrema pobreza. A pandemia trouxe, sim, de volta às redes sociais e ao noticiário imagens dolorosas de brasileiros com fome e a caça de alimentos em caminhões de ossos e de lixo. Mas essa realidade é apenas um efeito da Covid-19? O Brasil saiu do mapa da fome em 2014 e simplesmente voltou em 2021? Como isso aconteceu? Para tentar responder a essas perguntas, a gente procurou uma das organizações que mais conhecem de perto a desigualdade social e a fome no país. Nós começamos 100 e poucos. Quando chegamos lá, tinha umas 3 mil pessoas. Era a força de quê? A força da cidadania que estava ali. Surgiu uma análise que dizia a democracia é incompatível com a miséria.
E dessa reunião, então, começou a surgir o movimento. O que é esse movimento? É uma ação da cidadania. Essa voz aí, marcante e inconfundível na década de 1990, é do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que se tornou o rosto do combate à fome no Brasil ao fundar a Ação da Cidadania, uma mobilização nacional para alimentar, na época, 32 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Betinho morreu em 1997, mas a rede que ele criou continuou o seu trabalho, e um dos herdeiros desse legado, à frente da organização, é Kiko Afonso, o convidado deste Politiza. Olá, eu sou o Kiko Afonso, sou o diretor executivo da ONG Ação da Cidadania, ONG fundada pelo Herbert Souza, o Betinho, em 1993, é uma entidade que hoje é considerada uma das maiores entidades do Brasil no combate à fome e na luta pela questão da segurança alimentar, presente em todos os estados do Brasil. Estou nesse cargo já há 6 anos como diretor executivo, mas eu vivo a Ação da Cidadania desde a minha infância, adolescência. Meu pai, junto com o Betinho, foi fundador do IBASE, uma das principais ONGs do Brasil pós-redemocratização do país, e que a Ação da Cidadania é filho desse projeto do IBASE, e que hoje é tocada especialmente pelo filho do Betinho, ele é presidente do Conselho da Ação da Cidadania, o Daniel Souza, e eu sou amigo dele de exílio, e a gente acabou se juntando aí para manter o legado aí dos nossos pais, continuando a atuação na sociedade civil em prol dessa população mais vulnerável no Brasil. Eu sou Graziele Mendes e convido você para acompanhar essa conversa fundamental para a gente entender como o país chegou a esse ponto. Ou melhor, retornou a esse ponto. De volta ao Mapa da Fome. Kiko, primeiro, muito obrigada pela gentileza de nos receber e conversar com a gente. É um super prazer estar aqui. Kiko, eu quero te pedir para você nos ajudar a entender a trajetória da fome no país, porque a gente se assusta hoje com essas imagens de brasileiros famintos na pandemia e pode parecer que isso aconteceu de repente. A gente sabe que em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome, o relatório publicado todo ano pela ONU, e de lá para cá, essa situação simplesmente desapareceu e só voltou agora, ou já havia sinais de agravamento antes da Covid? Ajuda a gente a entender essa linha do tempo da fome, por favor. Bom, você falou muito bem, em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, foram décadas de mudança de políticas públicas, de implementação de políticas públicas com um olhar mais social, de impacto social, como o Bolsa Família, programas de transferência de renda, programas com foco nos pequenos produtores de alimentos do Brasil todo, programa de cisternas, uma série de programas que focaram no desenvolvimento social da população mais carente e que fizeram o Brasil tirar uma França da extrema pobreza. Em 2014, a gente chega com um número de ter menos de 5% da nossa população brasileira em situação de insegurança alimentar grave, que é o que a gente conhece como fome. Esse número, apesar de ser alto, a gente tinha, em 2014, algo em torno de 4,5 milhões de brasileiros ainda em situação de fome. É um número considerado abaixo do limite para estar no mapa da fome, que é ter 5% da população brasileira, que no caso seria em torno de 10 milhões de brasileiros, para estar constando no mapa da fome da ONU. E a gente olhou para aquele momento, a Ação da Cidadania especialmente, como um momento de utopia, de cumprimos nosso objetivo. E nesse olhar, a própria Ação da Cidadania começou a olhar para o futuro, um momento onde a gente ia começar a trabalhar formações, capacitações e uma etapa onde as pessoas já tinham que comer. Infelizmente, 2 anos depois, em 2016, a gente já começa a receber relatos dos nossos comitês nacionais, A Ação da Cidadania está presente em todos os estados do Brasil, são milhares de entidades atendidas pela gente, e a gente começa a receber relatos dessas entidades dizendo, olha, a gente está começando a perceber a volta da fome, da extrema pobreza, está crescendo. Isso muito antes do IBGE detectar isso muito antes de diversos institutos, a própria mídia conseguir enxergar esse problema. Como a gente está no dia a dia, na ponta, a gente tem uma avaliação muito mais rápida do que os institutos de pesquisa. Normalmente, quando a gente avisa que a situação está piorando, é importante ouvir, porque são as pessoas que estão na ponta dizendo que a situação está piorando. A gente já em 2016 começou a alertar sobre a questão. Em 2017, vendo a piora continuando e nada sendo feito, a gente olha para o momento e diz, olha, vamos relançar
o Natal Sem Fome. Uma campanha que ficou parada há 10 anos. A gente parou de fazer ela em 2007, justamente por conta das melhorias dos indicadores sociais, né? E teve que voltar em 2017 por conta dessa volta muito significativa da fome. E quando chega em 2018, o IBGE faz a pesquisa que ela faz de 4 em 4 anos em relação à segurança alimentar. Infelizmente, por motivos políticos, essa pesquisa foi segurada e só foi liberada em 2020. Quando ela sai em 2020, ela traz exatamente o que a gente já vinha alertando há algum tempo, de que a fome estava voltando a níveis muito fortes. Para quem está nos ouvindo, só para compreender, a gente tem 3 graus de segurança alimentar, né, de insegurança alimentar. O primeiro nível, que é o leve, é quando a família ela já está abrindo mão de alguns alimentos. Então não compra mais carne, não tem proteína na refeição, mas todos se alimentam de alguma forma, tanto as crianças quanto os adultos. Já na insegurança alimentar moderada, os pais já estão abrindo mão de refeições. Para que os filhos comam todas as refeições, os pais já não almoçam, não jantam, fazem uma refeição por dia, ou às vezes uma a cada 2 dias, enfim. E já em segurança alimentar grave, aí nem os pais, nem os filhos têm alimentação na casa para sobreviver. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Então a gente sai de 2014 de 5,4 milhões em situação de insegurança alimentar grave, a fome, e 54 milhões em algum grau de insegurança alimentar, para em 2018 chegar a 86 milhões de brasileiros em algum grau de insegurança alimentar e 9,1 milhões de brasileiros em situação de fome. Ou seja, em 4 anos, depois de uma curva descendente muito importante, a gente consegue subir 30 milhões de brasileiros em algum grau de insegurança alimentar e dobrar a quantidade de pessoas em situação de fome, chegando a 9 milhões, ou seja, já em 2018 a gente estava no limiar de voltar ao mapa da fome da ONU, segundo esses dados. E o que foi determinante para isso, Kiko, em termos de políticas públicas? Quais foram os principais erros nessa construção para a gente chegar a esse ponto? E, sobretudo, também qual o papel da política econômica adotada no Brasil nas últimas décadas? Quando a gente olha para a nossa economia, o arroz e o feijão, que é a base do prato do brasileiro, dobrando de preço, dólar nas alturas, isso pode ser relacionado, por exemplo, à nossa visão exportadora, voltada para o agronegócio. O que aconteceu? Tem uma série de fatores, né? A gente saiu de um modelo, de uma política econômica mais neoliberal, muito liberal ou ultraliberal, para entrar num modelo de política mais social, né? A partir de 2016, né, quando houve a nossa crise política, né, e econômica causada por essa crise política, a gente entra num momento de voltar a uma visão de economia ultraliberal. O governo que entra passa a olhar para uma visão de que o agronegócio ele é o principal foco de investimento de apoio do governo, em detrimento dos pequenos produtores. A gente vê safras recordes sendo batidas e a frase de que o Brasil alimenta o mundo, mas o Brasil alimenta o mundo, mas não alimenta o próprio país. Por quê? O modelo do agronegócio, que é importante para o país, tá? É importante que se diga isso, a gente não é contra o agronegócio, a gente só é contra o modelo que está sendo aplicado para o agronegócio e para a segurança alimentar de uma maneira geral, é de que o agronegócio ele foca sempre onde está dando mais lucro. Se soja, milho, trigo são os itens que dão mais dinheiro agora, é para lá que eles vão produzir. São fundos internacionais, são empresas. Em geral para exportação, né, Kiko? Em geral para exportação. Não sei se todo mundo sabe disso, mas a exportação do agronegócio é isenta de impostos. Toda a cadeia produtiva do agronegócio, seja com fertilizantes, seja com os agrotóxicos que têm sido liberados de uma maneira absurda no Brasil, eles todos têm subsídio. O agronegócio detém quase 70% da área agricultável do país. O pequeno e médio produtor detém 30%. O pequeno e médio produtor emprega, com esses 30% em números absolutos, quase 3 vezes mais do que o agronegócio nos 70% que eles têm.
E me corrija se estiver errado, mas é o agricultor familiar que coloca 70% da nossa comida na mesa, não é isso? Exatamente. É esse produtor que faz o arroz, que planta o arroz, o feijão, as verduras, os legumes, esses itens que são essenciais para a nossa alimentação. Quando você olha um governo que entra, que muda essa política e começa a tirar os subsídios dos apoios para os pequenos produtores, esse pequeno produtor fica refém de não conseguir produzir alimentos e gerar lucro para a sobrevivência. Você tinha um programa do governo que chamava os estoques reguladores da Conab, onde você tinha um programa que era muito interessante, em que, quando havia uma sobre-safra, ou seja, uma produção em excesso de alimentos, o governo ia lá e comprava esses grãos em excesso para estocar. Para que isso? Porque se ele não compra, o preço cai demais para o pequeno produtor e aí ele tem prejuízo na sua plantação, porque tem oferta muito grande, custa 10 para ele plantar e o preço do item que ele está produzindo custa 8 no mercado. Ele está tendo prejuízo. Ou seja, então, são estoques públicos que controlam os preços no fim das contas. Controlam os preços, mantêm um preço de uma maneira regulada para que os pequenos e médios produtores não tenham prejuízo para produzir os alimentos que nós precisamos para sobreviver como população. E, ao mesmo tempo, quando tem quebra de safra, quando tem uma falta de produção de algum alimento, esse estoque é desaguado no mercado para o preço não subir. Então, esse programa, desde 2017, foi sendo esvaziado até que hoje os estoques estão absolutamente zerados. Ficamos à mercê do mercado, então, no preço dos alimentos. Exato. É a visão ultraliberal, né, de que o mercado se autorregula. Só que o que a gente está vendo são casos, por exemplo, como agora. A gente tem uma oferta de carne enorme pelas empresas de produção de proteínas do Brasil, porque a China bloqueou, né, o acesso ao alimento, e ao invés de pegar esse alimento e vender no mercado e baixar o preço, eles estão segurando esses alimentos nos seus estoques para manter o preço alto. Então, quando a gente deixa o mercado se autorregular, e mercados esses que são mercados internacionais de fundos de investimento que visam basicamente só lucro, se não há uma regulação do governo, quem paga o pato é o cidadão que está precisando se alimentar e que tem um Bolsa Família congelado desde 2017 e que tem uma inflação de alimentos só em 2020 de 30%. Bolsa Família extinto, substituído por um programa que não se sabe se vai ser continuado, né? Não tem orçamento claro, destrói algo que funcionava para criar um novo que é uma incógnita. Só para concluir a questão da produção dos alimentos, com esse negócio dos estoques reguladores da Conab sendo extinto, o que acontece? O pequeno produtor e o médio produtor que precisam produzir para sobreviver acabam sendo cooptados pelo agronegócio para dizer o agronegócio chega para ele e fala, olha, já que você não está conseguindo produzir, produz para mim soja, produz para mim milho, produz para mim trigo, que eu consigo exportar isso para você. Então, até o pequeno e médio produtor, que é quem põe alimento na nossa mesa, começa a migrar para o mercado da soja, alimentos ultraprocessados ou ração animal, não para nos alimentar. Então, a oferta do alimento começa a sumir. A área plantada de arroz e feijão reduziu em quase 70% nos últimos anos. Isso deixa claro por que o arroz e feijão subiu. Não é porque a Covid veio, que é a crise econômica. Não, é uma falta de planejamento de segurança alimentar. É resultado das políticas públicas adotadas por esses últimos governos que olham para a produção do alimento como um commodity apenas para gerar PIB. Então a fome, ela tem causa política, uma visão de país que infelizmente tem trazido a fome para o Brasil. Antigamente era a macarronada o prato mais caro. Agora é o arroz e feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos. Passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, feijão e arroz, nos abandona. Vocês que eram os amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes. Vejam só, até o feijão nos esqueceu. Kiko, e para coroar essa visão, essa sequência de erros, nós tivemos a extinção do Conselho de Política Alimentar, né? Qual o impacto dessa medida? Bom, acho que fica claro, né, que nesses últimos anos o diálogo do governo com a sociedade civil foi extinto. O primeiro ato desse último governo foi a extinção do Conselho de Segurança Alimentar, que era o órgão que conseguia, de alguma forma, interagir
com a sociedade civil, as organizações da sociedade civil, como a Ação da Cidadania e diversas outras, para dialogar sobre essas políticas de segurança alimentar. Como que a gente constrói isso, como que a gente consegue ter acesso às informações e aos dados também para que a gente possa sugerir e propor medidas. A gente hoje é uma caixa preta. Não se tem acesso. Então, você vê que a sociedade civil tem atuado apesar do governo, né? Porque a gente não consegue atuar em conjunto com o governo para nada. São lideranças comunitárias que estão evitando famílias e pessoas de se suicidarem por conta da questão da fome. A gente já tem diversos relatos de pessoas que se suicidaram porque não tinham o que comer, não tinham como dar alimento para sua família. E durante essa crise da Covid, quem alimentou o Brasil foi a sociedade civil. Falando então agora desse contexto de pandemia, que a frase que a gente nunca esquece do Betinho da década de 90, quem tem fome tem pressa, voltou a fazer muito mais sentido agora, né? O que muda nesse cenário de Covid-19? É o mesmo perfil de famintos nos mesmos lugares do Brasil? Então, essa frase, quem tem fome tem pressa, que o Betinho cunhou e que é tão atual, né, infelizmente, ela traz justamente esse retrato que a solução da fome vem de políticas públicas, vem de emprego, vem de renda, de redução de desigualdade. Mas enquanto isso não vem, e a gente vê a dificuldade que essas políticas públicas sejam implementadas e que gerem o impacto que a gente quer, as pessoas têm fome, e quem tem fome tem pressa. Não pode esperar 5 anos para que ela consiga reverter a situação econômica e volte a ter emprego, a conseguir reduzir sua desigualdade. Então, quando a gente diz isso, a gente entende que a gente precisa atuar de forma paralela à construção dessas políticas públicas. Quando vem a Covid, ela não vem trazendo a fome, ela vem para acelerar um processo que já vinha acontecendo. Então, a nossa visão como Ação da Cidadania é de que, se não houvesse a Covid, a gente chegaria onde a gente está hoje em situação de fome em mais alguns anos. Com a Covid, esse processo acelerou, porque você tem um agravamento de uma crise econômica que já vinha acontecendo, você tem todos os instrumentos de políticas públicas destruídos, você tem a destruição do Programa Nacional de Alimentação Escolar, redução de valor para isso, a redução do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que é um programa muito importante para os pequenos produtores do Brasil todo, que foi também desmantelado, desmantelamento do programa de cisternas no Nordeste, que é o que garante às pessoas acesso à água e à produção do seu próprio alimento. Então, quando chega a Covid, se a gente tivesse os instrumentos implantados e funcionando a pleno vapor, a gente teria um impacto muito menos significativo na questão da fome da população brasileira. Mas como a gente não tinha estoque regulador, o Bolsa Família com valor congelado, com uma fila de 4 milhões de famílias para entrar, e tudo isso, somado à Covid, gerou a tempestade perfeita, né? Do mal, né? A tempestade perfeita do mal, aquela tempestade que nos coloca à mercê de algo que foi construído nos últimos anos. Então, o que está acontecendo não é surpresa para a gente. A única surpresa é a Covid que acelerou isso. Kiko, eu te perguntei sobre a mudança de perfil de famintos, porque quando a gente vê as imagens, por exemplo, no Sul e Sudeste, que há alguns anos atrás eram mais concentradas em Norte e Nordeste, não é isso? Exatamente. Isso tudo tem a ver também, por incrível que pareça, com a questão rural. Quando a gente lançou a Ação da Cidadania, lá em 93, que o Betinho lançou, você tinha, de fato, um foco da extrema pobreza no Norte e no Nordeste. Isso mudou radicalmente. Por quê? Porque, como eu falei antes, o agronegócio se expande, a área rural recebe cada vez menos apoio e subsídios do governo federal, e com isso, esse trabalhador rural, para onde que ele vai? Ele precisa sobreviver. Ele vai para os grandes centros. E quando ele chega no grande centro, ele chega num local onde ele não tem conhecimento, ele não estudou para isso, né? Ele não tem recursos, ele acaba indo morar numa comunidade, acaba aceitando um subemprego e aumentando nos entornos das regiões metropolitanas a extrema pobreza. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Não há oferta de emprego para todo mundo, não há nenhum programa de apoio a essas pessoas que vêm do campo para a cidade, e você não tem nenhum tipo de política para incentivo da área rural e para incentivo especialmente das pequenas cidades
no interior do Brasil. Então você, nas últimas décadas, com essas políticas que foram mudando e o agronegócio expandindo, o campo foi sendo menos atrativo e foi inchando os grandes centros. E os grandes centros hoje são, em termos absolutos, onde tem maior concentração de pobreza. Quando você olha percentualmente, no Norte e Nordeste, você ainda tem um percentual muito grande. No Norte, especialmente, são mais de 30% da população em extrema pobreza, em situação de fome. Mas quando você olha em termos absolutos, a região, o Rio de Janeiro, é um exemplo. É a cidade que mais perdeu emprego no Brasil, é a cidade que tem a maior taxa de desemprego, mostrou um aumento da extrema pobreza muito grande. Então a gente tem uma concentração nos grandes centros hoje totalmente diferente do que a gente tinha há 2, 3 décadas atrás. É muita gente, de uma extrema pobreza gravíssima, porque para além da problemática de não ter recursos, alimentação, você ainda tem toda a questão da dificuldade da moradia, né, da dificuldade de acesso aos serviços básicos de atenção, de saúde, etc., por conta de uma concentração enorme de pessoas e um Estado que oferece muito pouco para essas populações. Existe também a dificuldade até de acesso aos auxílios, né, Kiko? Eu queria que você falasse sobre isso, sobre o perfil dessas pessoas. Com toda certeza. Você tem famílias que, por exemplo, a linha de corte para você entrar em programas de assistência social, Bolsa Família, é você ter uma renda de R$200, né? Sim, vamos combinar, uma família com 2 crianças, uma renda de R$1.000, como é que sobrevive? Essa família precisa de ajuda também. As pessoas acham, e isso é uma coisa para mim que é abominável, né, você ouvir isso, de que essas famílias, quando acessam o Bolsa Família, elas, na verdade, querem viver de Bolsa Família. Gente, quem é que vive com R$170 por mês? Que seja R$300 por mês, que seja R$500, R$1.000 por mês. É inadmissível que alguém queira trocar a procura de um emprego para sobreviver com R$170 por mês. Né? A gente tem filas e filas nos CRAs do Brasil todo, né, para se cadastrarem, para terem acesso, mas os programas não comportam. Você tem uma fila de milhões de famílias para entrar nos programas do próprio Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil ele reduz a quantidade de famílias atendidas em relação ao Bolsa Família e assim sucessivamente. O Bolsa Família vem ano a ano sofrendo, entre muitas aspas, uma limpeza do cadastro, né, com a desculpa de que são pessoas que estão lá que não deveriam estar, mas a grande verdade é que se retira pessoas do cadastro, mas não repõe. Então você tem uma diminuição ao longo dos anos da quantidade de famílias beneficiadas, um programa que não tem aumento no valor, e essas famílias estão se cadastrando, mas não tem o menor tipo de visão de curto, médio prazo de quando elas vão poder ter acesso a esse tipo de auxílio. O nosso objetivo nesse momento é manter essas pessoas vivas até que a gente consiga, com política pública, mudar o que está acontecendo, porque a situação ela é gravíssima, está piorando muito, as pessoas não se iludam que com o fim da Covid a situação vai melhorar, não vai melhorar, a gente vai ter ainda longos anos pela frente de uma luta muito grande para manter essas pessoas sobrevivendo. E o nosso papel, Kiko, eu li em algum lugar, não sei se essa situação já se reverteu, que vocês tiveram uma queda muito brusca das doações que despencaram. Mudou também o perfil da solidariedade? Vocês resgataram a campanha Natal Sem Fome, da qual a Assembleia Legislativa de Minas participou, inclusive em parceria com a entidade que é um dos braços de vocês aqui, a Rebeldia, mas vocês precisam de doações o ano inteiro, não é isso? Exatamente, a fome ela não para, né? As pessoas não comem só no Natal, mas infelizmente a tradição do brasileiro não é de doação contínua, né? A tradição do brasileiro é doar na tragédia e não no drama. Então, quando acontece uma grande tragédia, aconteceu lá Brumadinho, acontece aqui no Rio de Janeiro, quando despencou ali a Petrópolis, etc., a gente tem doações muito grandes, pontuais ali, para aquela tragédia que está na mídia, está aparecendo. À medida que isso vira o drama do dia a dia, aquele morador de rua que está sentado na rua, que você passa todo dia, você vê ele todo dia ali, as pessoas normalizam isso. E a fome não pode ser normalizada. A fome é a pior das indignidades que um ser humano pode passar, porque é que todos os outros direitos lhe foram negados. Né? Betim dizia isso. Uma pessoa com fome não consegue estudar, não consegue procurar emprego, não consegue fazer nada. A gente tinha uma média mensal de mais de 10 bilhões de reais de doação em empresas e pessoas físicas. Essa média caiu para 300 mil. Então a gente teve uma queda de 97% de média de arrecadação.
Isso aumenta sempre ao longo das nossas campanhas, como Natal Sem Fome, aquelas coisas mais pontuais, mas elas são sempre pontuais. A gente precisa ficar recriando o tempo todo campanhas, trazendo coisas novas para que a população se engaje, porque a gente precisa dessa compreensão de que a fome ela é contínua e a doação tem que ser contínua. Para terminar, eu queria resgatar um trechinho que eu vi no vídeo institucional de vocês, que eu acho que é bem emblemático disso que você acabou de falar, que diz que a ação da cidadania sempre foi um ideal de construção da democracia que traz cidadãos e cidadãs para a arena política sem partido. E aí a gente fica pensando no cenário dos últimos anos de forte polarização partidária. Está faltando isso? Quer dizer, os brasileiros voltarem a enxergar essa necessidade de ultrapassar as diferenças partidárias em prol de um objetivo como esse, lembrando inclusive do que o Betinho diz no início desse mesmo vídeo, que a miséria é incompatível com a democracia aqui? Com toda certeza. Eu acho que se a gente não atacar esse problema, a democracia sempre estará em risco. E a gente vê, de fato, uma polarização muito grande no debate, onde até a fome conseguiu ser colocada como uma questão, o combate à fome que a Ação da Cidadania faz, conseguiu ser colocada como uma questão partidária. A fome é a fome, gente. A combate à miséria e à fome é algo que independe de partido. A gente está falando de conseguir entregar para as pessoas o mínimo de condições de vida, né? Ninguém é pobre, ninguém está na miséria porque quer, né? Tenta viver nessa realidade. O que falta ao Brasil é empatia com quem mais precisa, é um olhar empático. Nós estamos aqui na classe A do Brasil, eu nem sei quanto você ganha, Graziele, mas eu já posso dizer que nós somos a elite, eu não gosto dessa palavra elite, mas somos a classe com mais recursos, né, no Brasil. A gente não tem esse olhar, não tem tido esse olhar empático para as populações mais carentes, para compreender a realidade do que eles vivem e as dificuldades que essas populações têm para sobreviver. E essa palavra, eu falo muito de sociedade, eu acho que o brasileiro, as camadas mais pobres têm muito essa questão de sociedade, de se ajudar, de tentar sobreviver juntos e construir coisas juntos. Mas as classes mais ricas, infelizmente, têm uma visão de sociedade que é individual, né? A sociedade sou eu tenho meus direitos, eu pago meus impostos, eu faço isso, alguém que cuide desse problema para mim. Não, nós somos parte da solução, a gente tem que contribuir de forma muito mais profunda, porque se a gente não se envolver na solução do problema, esse país, infelizmente, não vai andar. Kiko Afonso, diretor executivo da Ação da Cidadania, muitíssimo obrigada pela conversa, parabéns pelo belíssimo trabalho de tantos anos, vida longa para o trabalho de vocês. Muitíssimo obrigado, Grazi, é um super prazer estar aqui, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Fiz a comida, achei bonito a gordura frigindo na panela. Que espetáculo deslumbrante! As crianças sorrindo, vendo a comida ferver nas panelas. Ainda mais quando é arroz e feijão. É um dia de festa para eles. A escritora e jornalista da Assembleia de Minas, Cláudia Gabriel, que leu os trechos de Quarto de Despejo, é autora dos livros Licor de Cassis e Escrito na Chuva. E Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, é fácil de encontrar em livrarias físicas e virtuais. É daquelas obras que todo brasileiro precisa conhecer. Os trechos de reportagens ouvidos no início deste episódio foram retirados de conteúdos produzidos pelo canal UOL, pelas TVs Record e Bandeirantes, postados na internet pelos próprios veículos. A fala do Betinho é de um vídeo institucional da Ação da Cidadania que está no site da iniciativa. Quem quiser saber mais sobre a organização e como ajudar, pode consultar o açãodacidadania, tudo junto.org.br. Eu sou Graziele Mendes, fiz roteiro, entrevista e apresentação deste episódio, edição e sonorização de Breno Rodrigues, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do nosso Politiza estão na página lmg.gov.br/rádio e plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.